Oi, pessoal! Nosso tema de hoje é TCC sem mistérios. O trabalho de conclusão de curso, ele costuma ser algo desafiador para os graduandos. Todo aluno de graduação, ele refere muito medo, muito receio quando chega ao momento de executar o seu trabalho de conclusão de curso. Então, por conta disso, eu trouxe hoje para vocês algumas dicas, de como a gente deve elaborar esse TCC sem mistérios. O trabalho de conclusão de curso, ele deverá ser feito de uma maneira simples, fluida, sem estresse, com muita atenção e dedicação por parte do graduando. E a primeira dica é ler. O aluno, ele ao longo da sua graduação, ele precisa ler exaustivamente, pesquisar novos conteúdos e delimitar um tema, definir um tema de sua escolha. E um grande erro que muitos alunos de graduação cometem é o fato de que muitos deles buscam o orientador antes do tema. Mas, na verdade, o aluno ele precisa escolher aquele tema que é de maior afinidade para vocês. Então, o tema que vai ser maior afinidade, o tema que vai ser de maior interesse, e a partir daquele tema é que ele vai buscar o seu orientador, que seja realmente um profissional que tenha uma expertise em relação àquele assunto. Para que a gente defina o tema, é necessário que a gente busque na literatura o que já tem feito ou o que ainda não tem feito na literatura. Isso para que a gente evite uma situação de estar reinventando a roda, ou seja, de a gente estar estudando um trabalho de conclusão de curso que já tem estudos sobre ele e que ele já não é novidade para a comunidade científica. Eu não estou querendo dizer para vocês que o trabalho de conclusão de curso ele precisa ter um ineditismo, não precisa. Porque, na verdade, em trabalhos de conclusão de curso, em dissertações de mestrado, não há uma exigência de ineditismo. Isso fica mais como uma obrigatoriedade das teses de doutorado. Mas, mesmo assim, é interessante que se busque uma temática que ainda não tenha sido explorada na comunidade científica. Então, definir um tema que seja interessante, que seja de afinidade, posteriormente buscar um orientador que possa realmente ter uma integração em relação a essa temática que foi escolhida por vocês, fazer uma leitura exaustiva, porque a gente vai precisar dessa leitura para que vocês façam a bagagem de literatura, de conhecimentos de vocês, a revisão da literatura. E a partir da revisão de literatura, vocês começam a descrever a metodologia do estudo. Mas antes de a gente falar sobre isso, vamos abordar um pouco as palavras-chave, tá? As palavras-chave não necessariamente elas precisam estar contidas no título do trabalho. Porém, elas precisam estar diretamente relacionadas ao título do trabalho. E de preferência que essas palavras-chave estejam contidas nos descritores, que estão lá na Biblioteca Virtual da Saúde. Então, normalmente se escolhe de 3 a 5 palavras-chave, de palavras, de descritores que estejam diretamente relacionados com o título da pesquisa, e a partir daí é feita a busca nas bases de dados. Como rigor metodológico, o aluno do TCC, ele precisa seguir uma sequência lógica. Então, o primeiro deles é o modelo do estudo. Ele vai precisar definir o modelo do estudo dele. Ele vai delinear a pesquisa. A partir daí, ele vai estabelecer a sua amostra, o local da pesquisa, ele vai descrever os aspectos éticos que serão envolvidos naquele estudo e ele vai traçar os instrumentos que foram selecionados para a coleta de dados e como que esses instrumentos eles foram coletados.
né? Ou seja, como ocorreu esse procedimento para a coleta de dados. Lembrando que o instrumento escolhido pelo aluno, preferencialmente, ele deverá ser um instrumento validado, porque os instrumentos validados, eles trazem um grau de confiabilidade muito maior. Então, a fidedignidade dos resultados vai ser muito maior. E é a partir dessa metodologia aplicada é que o aluno ele chega aos resultados do seu estudo. Lembrando que os seus resultados eles vão ser obtidos a partir de uma análise estatística prévia e que deverá ser feita por profissional capacitado ou pelo próprio aluno, caso ele tenha domínio dessa área. E a partir dessa análise que foi feita, a gente vai descrever os resultados. E esses resultados eles vão ser expressos sob forma de figuras, sob forma de tabelas, sob descrição, né, no próprio tópico de resultados. A partir dos resultados é que nós seguimos, né, o trabalho de conclusão de curso através da discussão. E é neste tópico de discussão onde toda a importância científica ela existe. Porque é na discussão onde nós vamos ou refutar aquela hipótese que foi gerada lá no início do projeto ou corroborar essa hipótese. Então, na discussão, devemos trazer trabalhos que confrontem com os resultados encontrados por vocês, com o estudo, e trabalhos também, artigos da literatura que corroborem os estudos de vocês, porque com isso a gente polemiza a discussão, e isso é o que caracteriza uma discussão bem feita, uma discussão completa. A partir de uma discussão muito bem detalhada, nós seguimos com a conclusão. Então, a conclusão, ela deverá, obviamente, responder aos objetivos da pesquisa. Independente se vocês estabeleceram apenas o objetivo geral ou se vocês estabeleceram objetivos específicos do estudo, não importa. A conclusão, ela sempre deverá responder aos objetivos. Então, uma dica que a gente dá para que o aluno ele conclua de uma forma fechada, coesa, o seu trabalho de conclusão de curso, é colocar os objetivos lado a lado com a conclusão. Se esses objetivos foram respondidos de alguma maneira, isso vai ser relatado na conclusão. Se existiram objetivos que não foram respondidos, eles deverão ser retirados do trabalho, porque se não houve objetivo respondido, é porque não teve resultado, se não teve resultado, não foi discutido, se não foi discutido, não vai poder ser concluído. Então, essa é a maior dica que eu trago para vocês em relação à escrita da conclusão. A conclusão, ela é compacta, ela é sucinta, ela é bem pontual mesmo. Se vocês têm como objetivo trazer sugestões, né, trazer complementações dessa conclusão, vocês deverão acrescentar no tópico conclusão e considerações finais. Aí sim fica um campo aberto para que vocês falem sobre alguma sugestão de continuidade do estudo, de novas abordagens relacionadas, de um estudo do mesmo segmento, porém com um N mais representativo, e aí isso já passa a integrar o que a gente chama de considerações finais e não a conclusão propriamente dita, ok? Bom, gente, finalizando, o que a gente deve fazer com o trabalho de conclusão de curso? Checar todas as referências utilizadas no estudo. Então, eu preciso checar todas as referências que eu utilizei no meu referencial teórico, lá na introdução, e todas as referências que eu utilizei para fazer o confronto dos meus resultados, lá na discussão. Então, todas as referências utilizadas, elas precisam estar lá no final, no tópico referências bibliográficas, ok? E tudo que foi lido
estudado, verificado, porém não foi colocado como escrita no texto, não entra como referência bibliográfica. Foi uma bibliografia complementar que vocês utilizaram para um aumento de conhecimento científico, porém não precisa ser listado lá ao final nas referências bibliográficas. Terminando a construção do trabalho de conclusão de curso, qual é a dica que eu dou para vocês? Ler exaustivamente, ler o trabalho de vocês já pronto. E por que vocês deverão fazer isso? Porque quando a gente senta para escrever um artigo científico, a gente muitas das vezes está tão focado no conteúdo que a gente esquece a forma. A gente se preocupa com o contexto e esquece a forma. E aí, quando a gente faz uma outra leitura, preferencialmente num outro momento, no dia seguinte, quando vocês estiverem mais descansados, né, com a cabeça mais tranquila, né, sem estarem tão sobrecarregados com o conteúdo que vocês acabaram de fazer, então no dia seguinte vocês fazem a leitura de todo o trabalho de conclusão de curso de vocês e, de preferência, fazer essa leitura de voz alta, porque quando a gente faz a leitura em voz alta, a gente consegue se atentar a todo momento e detectar alguns erros, né, que são passíveis de acontecer a todo instante. Passam muitas vezes esses erros despercebidos, né? Pelo orientando, pelo orientador, porque de tanto a gente estar inserido no mesmo estudo, muitas das vezes a gente se preocupa muito mais com o conteúdo do que com a forma. Porém, a gente não pode esquecer que a forma, ou seja, a escrita, a contextualização, a coerência do texto, a coesão textual, o paralelismo que é utilizado, todos esses atributos, né, a boa ortografia utilizada, os sinais de pontuação adequados, então tudo isso é muito bem avaliado criteriosamente por uma banca examinadora ou por um periódico para onde vocês futuramente poderão enviar esse trabalho de conclusão de curso. Então, por hoje, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Trabalho de conclusão de curso não é um mistério, então vamos encarar o TCC sem mistérios. Fica essa dica. E lembrando a vocês de se inscreverem no canal, quem ainda não se inscreveu, dar o like e ativar o sininho para a gente receber as notificações. Até lá! E para aqueles que têm interesse em conhecer mais sobre pesquisa científica, essa terça-feira, dia 26, eu estarei dando um curso 100% online, às 20 horas, através da plataforma Google Meet. E esse curso, ele será realizado mediante uma taxa de inscrição de R$ 45, onde serão disponibilizados todo o material em PDF da aula e também o certificado online. Até lá!